Olá pessoal, eu sou Elaine, professora de matemática dos sextos anos, e eu trouxe uma aula sobre os critérios de divisibilidade. É uma aula bem bacana, que faz o aluno ter uma agilidade nos seus cálculos, né, no seu raciocínio, e como eu sempre digo em minhas aulas, quem pensa mais faz menos contas, né? E é o objetivo desta aula. Nas próximas aulas trarei para vocês múltiplos e divisores, né? Este conteúdo, e principalmente se tratando de divisores, irá ajudar muito a todos vocês. Então, bora começar a aula, pessoal. Noção de divisibilidade. Então, para começar, a gente precisa entender aqui, ó, divisibilidade, o que seria isso, né? É saber se um número é divisível por outro. Pro, ainda não entendi. Então, vamos lá. Um número é divisível por outro, quando eu efetuo a divisão e não sobra nada. Aqui, ó, o resto é zero, né? Neste caso, quando eu divido 17 por 5, sobra 2. O número ele não é divisível, porque não é uma conta exata. Não acaba sobrando o resto, tá? E então vamos lá. Existem muitas situações do dia a dia que nos interessa saber se a divisão é exata ou não, se um número é divisível por outro ou não, tá? Tem um probleminha aqui. Uma dona de casa, ao fritar pasteizinhos para 5 pessoas, decide fritar 15 em vez de 17. Ela faz isso porque sabe que 15 pastéis podem ser distribuídos igualmente entre 5 pessoas, né? Então, é um tipo de situação em que é necessário saber a quantidade exata e a divisão, né? Se é divisível ou não. E por isso que é uma situação do dia a dia. Tá? Mas quando a gente vai falando de divisores, quais os divisores do número, várias situações, problemas, vocês verão diversos problemas que eu trarei para vocês, ok? Então, um número é divisível, um número natural é divisível por outro quando a divisão do primeiro pelo segundo é exata, resto igual a zero. Passando para o outro slide, a gente vê os critérios de divisibilidade. O que seriam os critérios? Os critérios são dicas que nos auxiliam a saber se um número é divisível por outro sem precisar efetuar a divisão. Então, neste caso, ó, o numeral 124, a gente está falando da divisibilidade por 2, ok? É a primeira que a gente vai trabalhar. Quando um número é divisível por 2? Então, nós temos aqui o numeral 124 dividido por 2. Então, eu não consigo dividir 1 por 2. 1 é menor que 2, né? Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso pegar o outro número, né? Vizinho, 12. Na tabuada do 2 tem 12? Sim, 2 vezes 6, 12. 12 menos 12, 0. Aí eu abaixo o próximo número. Na tabuada do 2 tem 4? Sim, 2 vezes 2, 4. 4 menos 4, 0. Então, isso quer dizer que a conta ela é exata, certo? Sendo assim, ele é um número divisível. 124 é divisível por 2. Eu consigo dividir 124 por 2 e não sobrar resto nenhum. Mas se eu não quiser fazer a divisão, eu tenho uma dica, um critério de divisibilidade que vai nos ajudar muito com isso. Então, vamos ler aqui, ó. Um número inteiro é divisível por 2, caso ele seja par. Então, isso, né? Essa dica vai me ajudar a pensar que todo número par eu consigo dividir por 2. Mas o que é um número par mesmo? São os números que o último algarismo, ele é o 0, o 2, o 4, o 6 ou o 8. Então, por exemplo, o 124, o último algarismo é o 4. Então, ele é par. Portanto, ele é divisível por 2.
E aí a gente pode pensar em muitos exemplos, né? Deixa eu pegar uma outra cor aqui, de caneta, para ver se eu consigo escrever aqui. Por exemplo, o 120. O 120. O 120 é um número par? Sim. Por quê? Porque ele termina com zero. E o número 122? Sim, o último algarismo é 2. Então, ele é par. Eu consigo fazer a divisão e o resto ser zero. Então, eu digo que 122 é divisível por 2. Vamos parar um pouco do 120. Se eu falasse 548. Sim, ele é divisível por 2. Por quê? Porque o último algarismo, né, é 8. Ele é um número par, portanto. E se eu falasse 547? Não, porque ele não termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ele terminaria com 7, tá? Então, eu tenho que ter bem claro essa questão. O que é um número par? São os números terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. Se eu tiver 1249, ele não vai ser par, porque o último algarismo é o 9. Tá? Então, não importa o tamanho do número, eu preciso olhar o último algarismo. E se ele for um número par, ele é um número divisível por 2. Eu consigo dividir por 2. E a conta ser exata, né? Tudo bem? Próximo slide. Divisibilidade por 5 e divisibilidade por 10. Então, a divisibilidade por 5 e a divisibilidade por 10, ela não está na mesma página por acaso. Ela tem o mesmo critério, praticamente, só muda o finalzinho dele. Então, elas estão juntas porque são semelhantes, ok? Então, todos os números que possuem como último algarismo o 0 ou o 5 são divisíveis por 5. Vamos pensar na tabuada do 5, né? Então, eu tenho 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. E assim por diante. Se eu pensar só nos resultados, caminhando de 5 em 5, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Acabou a tabuada do 5? Não. A tabuada ela é infinita, os números são infinitos, né? Então, continua, 55, 60, 65 e assim por diante, tá? Então, todos os números que o último algarismo for 0 ou 5, eles são divisíveis por 5. Tem dois exemplos aqui, ó. Tem o 1525 e o 2400. Ele termina aqui em 5 e o 2400 em 0. Então, eles são divisíveis por 5 por conta disso, tá? Se vocês efetuarem a divisão, vocês verão que a conta é exata. Vamos fazer uma divisão aqui do lado, para vocês perceberem? Olha só. 1525 dividido por 5, tá? Então, o 5, ele cabe alguma vez dentro do 1? Não, né? O 1 é menor. Então, eu vou, com a ajuda aqui do meu vizinho, fazer essa divisão. Na tabuada do 5, eu encontro 15? Encontro 5 vezes 3. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, 0. Aí eu abaixo o próximo número, né? 2. Eu consigo dividir 2 por 5? Não. Então, eu preciso abaixar mais um número. E aí, acontece que quando eu abaixo dois números ao mesmo tempo, eu preciso colocar o 0 aqui, certo? E na tabuada do 5, eu encontro... na tabuada do 5, eu encontro 25? Sim. 5 vezes 5, 25. 25 menos 25, 0. Essa conta é uma conta exata, né? Então, eu digo que 1525 é divisível por 5, né? Por ser uma conta exata, ok? Mas eu não precisaria fazer essa conta. Bastava eu pensar o seguinte. Ah, o último algarismo, ele é o 5? Sim, então o número é divisível por 5. E a mesma coisa quando ele termina em 0, ok? E a divisibilidade por 10? A mesma coisa, se nós pensarmos
na tabuadinha do 10, a resposta da tabuadinha do 10, 0, 10, 20, 30, 40, 50 e assim por diante, sempre o último algarismo será 0. Ok, pessoal? Então, todos os números terminados em 0 são divisíveis por 10, ok? Essa é bem simples. Então, 7.000, último algarismo, 0. 3.230, último algarismo, 0. Então, ele vai ser divisível por 10. Já esse aqui, ó, 1.525, não pode ser divisível por 10, né? Por quê? Porque não termina em 0. A minha unidade não é 0. Ok, pessoal? Então, tá bom. Então, por exemplo, se a gente for refletir um pouquinho mais sobre isso, né? O número divisível por 5 que termina em 0, também ele é divisível por 10. Mas essa é uma discussão que a gente vai fazer um pouquinho depois. É só para vocês pensarem um pouquinho sobre isso, ok? Então, vamos lá. Vamos para o próximo slide. Acho que eu passei muito aqui. Isso. E nós temos aqui a divisibilidade por 3 e a divisibilidade por 9, e também não está por acaso nesse slide, tá? Então, aqui, ó, o número é divisível por 3 e divisível por 9 quando eu faço o quê? Quando eu somo os valores absolutos dos seus algarismos. No caso do 3, eu preciso ver se essa soma é divisível por 3. E no caso do 9, eu preciso saber se essa soma ela é divisível por 9. Ok? Então, o que acontece aqui? Que soma é essa, professora? Não, então eu vou pensar, ó, 324. Se eu pensar nos valores absolutos e não posicionais do numeral, ok? Então, assim, eu tenho aqui o 3, eu tenho o 2 e eu tenho o 4. Se eu somar 3 mais 2, 5. 5 mais 4, 9. Certo? Ó, é a soma que eu fiz aqui, ó. Tá? Então, o que acontece? Depois que eu somar os algarismos, os valores absolutos deste algarismo, essa soma, eu vou pensar se ela é divisível por 3, no caso da divisibilidade por 3, tá? Então, 3 mais 2, 5, 5 mais 4, 9. 9 é divisível por 3? Sim, então o número é divisível por 3, tá? Pensando na tabuada infinita, né, na tabuada 3, ela não termina em 3 vezes 10, 30, ela tem 3 vezes 11, 33, 3 vezes 12, 36, e assim infinitamente, eu posso pensar, o 9, ele está na tabuada do 3? Sim, então ele é um número divisível por 3. Eu posso pensar também, né, que é o mais correto, eu consigo dividir 9 por 3? Sim, né? 3 vezes 3, 9. 9 menos 9, 0. Acho que o amarelo não deu para aparecer, né, gente? Mas o raciocínio é esse, tá? Que a professora tentou passar para vocês. Ok? Então, vamos lá. Divisibilidade por 9. A mesma. Vamos voltar lá na divisibilidade por 3. Vai, esqueci um exemplo aqui. 255. Então, eu vou fazer o quê? Somar 2 mais 5 mais 5. 2 mais 5, 7. 7 mais 5, 12. Olha a soma aqui, ó, deu 12. 12, eu consigo dividir 12 por 3? Sim, então o número é divisível por 3, né? Se eu pensar 3 vezes 4, 12, né? Então, sim, eu consigo fazer essa divisão, ok? Na divisibilidade por 9, eu vou fazer a mesma soma, só que em vez de pensar na tabuada do 3, eu vou pensar na tabuada do 9. Então, eu vou fazer 6 mais 2, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 2, 18. Olha a soma aqui. Eu consigo dividir 18 por 9? Sim, né? 9 vezes 2, 18. É uma conta exata, tá? Então, deixa eu fazer essa conta aqui. Ó, 18 dividido por 9. Na tabuada do 9, eu consigo aqui, ó, dividir por 1? Não, é um número menor, então o meu vizinho vai ajudar.
Então, aqui, ó, 9 vezes 2, 18. 18 menos 18, 0, uma conta exata. Eu consigo dividir 18 por 9, ele é divisível, tá? Então, quer dizer que 6.282 é divisível por 9. Da mesma forma, eu vou analisar aqui, ó. 1 mais 6 mais 2, do número 162. Então, 1 mais 6, 7. 7 mais 2, 9. Olha aqui. Então, quer dizer que 9 é divisível por 9, tá? Então, 9 dividido por 9 é 1. Eu encontro 9 na tabuada do 9? Sim. Então, ele é um número divisível, ok? Pensando na tabuada infinita, como os numerais, ok? Então, tá bom. Vamos para o próximo slide. Divisibilidade por 4 e divisibilidade por 8. Elas também são bem parecidas, por isso que estão na mesma página, tá? A divisibilidade por 8, eu prefiro fazer a própria divisão até, mas eu vou mostrar para vocês a dica, tá? Então, vamos lá. Um número vai ser divisível por 4 quando os dois últimos algarismos também são divisíveis por 4. Além disso, os números terminados em 00 também são divisíveis por 4. Então, por exemplo, aqui, ó, a primeira parte da regra é bem fácil de lembrar, a segunda, aí vocês com treino vão conseguir, ok? Então, ó, o número 1500, eu vou analisar os dois últimos algarismos, no caso aqui, ó, 00. Se o número terminar em 00, ele é divisível por 4. Vamos fazer uma divisão aqui para vocês verem, ó. 1.500 dividido por 4. Não consigo dividir 1 por 4, certo? Então, meu vizinho vai ajudar. Na tabuada do 4, eu não encontro 15, né? O mais próximo seria 4 vezes 3, 12. O mais próximo sem passar, né? Então, 15 menos 12 são 3. Aí eu abaixo o próximo número. De novo, na tabuada do 4 não encontro 15, 30. Qual é o número mais próximo? Né? O número mais próximo aqui seria 28. Seria 4 vezes 7, né? 4 vezes 7, 28. E nós pegamos emprestado na subtração, 10 menos 8, 2. 2 menos 2, 0. Eu abaixo o próximo número. Será que agora eu encontro na tabuada do 4, 20? Encontro 4 vezes 5. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, 0. Lembrando que eu preciso dessa tabuada de cor, né? Aproveitem o tempinho que vocês possuem e vão treinando do jeito que a professora ensinou, né? A tabuada, ela é treino, não é escrever 10, 20 vezes a tabuada, vocês precisam memorizar. Tenta lembrar do que a Pro falou tanto na sala para vocês, ok? Então tá, é uma conta exata, então quer dizer que 1.500 é divisível por 4. E eu preciso fazer essa divisão toda? Não. Se eu lembrar que 1.500, os dois últimos algarismos é 00, então eu sei que o número é divisível por 4. E eu não preciso efetuar essa divisão. Por isso que eu falei para vocês, quem pensa mais faz menos contas, ok? Então, e o número 124? O número 124, eu vou analisar aqui, ó, o 24, né? Deixa eu voltar aqui. Isso, eu vou pegar o amarelinho, que é melhor. Então, vamos lá, ó, 24, tá vendo? Então, o 24, eu não preciso fazer a divisão 124 dividido por 4. Se eu pegar os dois últimos algarismos e pensar, 24 eu consigo dividir por 4? Né? Ele é divisível? Vamos pensar na tabuada do 4. Na tabuada do 4 tem 24? Né? Sim, 4 vezes 6. 4 vezes 6 são 24. Então, o número é divisível, né? Posso até fazer essa conta aqui também do ladinho para vocês, ó. Aqui, ó.
24 dividido por 4. Eu peguei só os dois últimos, né, algarismos do número, tá bom? Então, o 2, ele é menor, não dá para dividir, é o 24, né? Então, 4 vezes 1, 4, 4, aí vou pensar em todinha a tabuada, tá? E aí, 4 vezes 6, 24. 24 menos 24, 0, é uma conta exata. Então, quer dizer que 124 é divisível por 4, ok? Se eu pensar na tabuada do 4, também, né? É que eu tenho sempre que pensar que a tabuada é infinita, porque às vezes dá um número maior que 24 aqui, e o aluno pensa que só vai até 4 vezes 10, 40. E aí, por exemplo, se aqui fosse 44, ele ia falar que não é divisível. Então, por isso que a professora reforça a questão da divisão. Mas se você pensar na tabuada infinita, né? Eu posso pensar simplesmente assim: o 24 tem na tabuada do 4? Sim, tem. Então ele é divisível. Meu pensamento é até um pouquinho mais rápido. Ok? Porque, na verdade, a multiplicação, né, e a divisão são operações inversas, que eu também expliquei sobre isso para vocês antes da pandemia, né? Tudo bem? Então, vamos lá. Divisibilidade por 8 é a mesma coisa. Eu vou falar até um pouquinho mais rápido para não me alongar muito na aula, tá? Ela é a mesma coisa. Todo número terminado em 000. Pode ver que é só um zero a mais, né? Então, aqui, ó, 7.000 termina os três últimos algarismos, né, é zero, né? São 3 zeros seguidos. Então, ele é um número divisível por 8, ok? Já o número 29.184 entra nessa parte da regra aqui, ó. Ou se os três últimos algarismos forem divisíveis por 8. Então, se eu pegar 128 e dividir por 8, esta conta será exata. Ok? Eu vou fazer essa divisão também para vocês, para a gente lembrar um pouquinho de divisão, caso algum aluno não lembre, né? Porque precisa treinar. Sem treino, a matemática fica complicado, é o que eu falo sempre para vocês. Então, 184, que são os três últimos algarismos, se eu dividir por 8, né? Vamos pensar aqui, ó. O 1 é menor, eu não consigo, eu preciso pegar o meu vizinho para ajudar. Na tabuada do 8 eu não encontro 18, o que eu encontro mais próximo é o 16, que seria 8 vezes 2, 16. Aí 8 menos 6, 2. 1 menos 1, 0, abaixo 4. Será que eu encontro na tabuada do 8, 24? Sim, né? 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. Então, 8 vezes 3, 24. 24 menos 24, 0, né? Então, essa conta aqui, ela é uma conta exata, né? E, então, o número é divisível por 8, ok? Então, assim, de repente, se eu quiser dividir de uma vez 29.184, também, porque eu vou ter que fazer uma divisão de qualquer jeito, né? Então, essa divisibilidade por 8, ela ajuda, né? Porque são só os três últimos algarismos, porém, eu poderia fazer a divisão inteira também, tá bom? Vamos lá, próximo slide. Divisibilidade por 6. Né? Vocês lembram que a professora explicou sobre os números divisíveis por 2, né? Então, vamos ver quem lembra aí. Quando um número é divisível por 2? Será que vocês lembram? Ah, tenho certeza que sim. Então, assim, todos os números que são divisíveis por 2 são os números pares. Números terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8. E um número, ele é divisível por 3 quando... Muito bem. A soma dos seus algarismos, né, dos valores absolutos dos seus algarismos, for divisível por 3. Então, a divisibilidade por 6, ela é muito bacana, eu gosto muito dela, né? Ela estimula muito o nosso cálculo, então eu acho muito bacana mesmo. Então, todos os números que são divisíveis por 2 e por 3,
ao mesmo tempo, isso é muito importante, eles são divisíveis por 6. Então, eu preciso ver se o número ele é par, ou seja, se ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8, e se a soma, aqui no caso, né, a soma dos algarismos, né, dos valores absolutos, são divisíveis por 6. Então, são as duas regrinhas, é uma regrinha muito bacana. Então, vamos lá. O número 72, ele é par? Sim, né? O último algarismo é 2. Quando eu somo, quanto dá esse número? Vamos lá, 7 mais 2, 9. Olha aqui. O 9, ele é divisível por 3? Sim, 3 vezes 3 são 9, né? Eu consigo dividir. 9 dividido por 3 são 3, é uma conta exata. Então, 72 é divisível por 6. Da mesma forma, o 312, ele também tem o último algarismo par. E ele também, quando eu somo, 3 mais 1, 4, 4 mais 2, 6. Olha a soma aqui. O 6, ele é um número divisível por 3, né? Então, ele é tanto par quanto a soma é divisível por 3. Portanto, ele é um número divisível por 6. Muito legal essa regrinha, né? E a divisibilidade por 7 não é uma regra prática. Eu prefiro que o aluno faça a divisão. Mas sempre o aluno pergunta, mas a divisibilidade por 7 não existe? Não tem dica? Não tem critério? Tem, vou mostrar para vocês. Mas assim, eu acho mais prático fazer a divisão, ok? Porque o objetivo é um cálculo rápido, né? É uma praticidade para vocês conseguirem descobrir os divisores, enfim, outras situações, problemas que surgem para a gente resolver. Então, eu não acho muito conveniente, porém, ela é interessante. Então, eu vou mostrar para vocês. O critério de divisibilidade por 7, ele exige muito mais atenção do aluno. Por quê? Porque devemos duplicar. O que é duplicar, gente? Multiplicar por 2, né? Então, aqui seria vezes 2, duplicar o algarismo das unidades e subtrair, né, fazer uma continha de menos com o restante do número. Se o resultado dessa operação for divisível por 7, então o número é divisível por 7. Né? Então, eu acho mais fácil fazer a divisão direto. Mas vamos lá. Então, se eu tenho, por exemplo, o número 1057, tá? O que eu penso? Deixa eu pegar um lápis vermelhinho aqui, ó. Eu tenho aqui o 7. Ah, não ficou muito bom, não. Vamos voltar lá. Vou amarelo mesmo. Eu tenho aqui, ó, o 7, né? Que é o último algarismo. A gente tem que fazer o quê? Duplicar. Então, 7 vezes 2 são 14. E aí? O que sobrou desse número inicial? Não foi o 105? Então, eu pego o 105 e subtraio do quê? Do 14, que foi o numeral que a gente duplicou. Então, 115 menos 14, essa subtração vai dar 91. Aí, eu vou pensar, 91 dá para dividir por 7? Dá. Se der, né, no caso vai dar, né, se for uma conta exata, sim, o número é divisível por 7, tá? Então, no final, a gente pensa, deixa eu mudar a cor aqui. Nós pensamos assim, 91 dividido por 7, né? Se eu não conseguir fazer esse cálculo mentalmente, né, da tabuada, né, 77, 84, 91, eu posso fazer a divisão no rascunho, né? Então, na tabuada do 7 eu não tenho 9, mas eu tenho um número mais próximo, que é 7. Ele cabe uma vez só dentro do 9, né? 7 vezes 1, 7. 9 menos 7, 2. Abaixo o próximo número, ok? E aí eu tenho na tabuada do 7, 7 vezes 3, 21. 21 menos 21, 0. É uma conta exata, o número é divisível. Então, aqui eu acharia muito mais fácil
você fazer apenas uma divisão com 1057. Mas é interessante, né? É uma regrinha interessante também. É legal para a gente treinar, né? Para a gente ficar comprovando, né? É muito bacana, tá bom? E nós estamos chegando no final aqui, né? A professora, ela colocou aqui um resuminho, tá? Com todas as regras. Divisibilidade por 2, aí um repeteco, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9, por 10. Professora, você não colocou do 7. É porque a 7 não tem a regra simples, como eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, aqui por cores, é muito bacana, porque são parecidas. Por exemplo, divisível por 6. Vocês lembram, né? Que é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, misture as cores do 2 e do 3, né? Então, eu acho bem bacana. Então, vamos lembrar, ó. Todo número que é divisível por 2 é um número par. Todo número que é divisível por 3, eu preciso somar os algarismos, os dígitos, né? E um número precisa ser divisível por 3. Esse é múltiplo de 3, quer dizer que é divisível por 3, tá bom, gente? A gente vai trabalhar bastante isso na próxima aula. O número é divisível por 4, eu tenho que observar os dois últimos algarismos, ele precisa terminar em 0 e 0, que não está aqui, mas, porém, eu preciso saber se ele é divisível por 4, né? Quando ele for diferente de 2 zeros. A mesma coisa aqui no divisível por 8, só que eu preciso pensar nos três últimos algarismos. O número divisível por 5 e divisível por 10, eu vou observar o último algarismo, né? Aqui, o numeral precisa terminar em 0 ou 5, e no divisível por 10, ele precisa terminar em 0. E assim, termina nosso resuminho, tá? Eu tô numa prova, eu não tenho como consultar, porque a matemática é treino. Então, vocês só vão lembrar dessas regrinhas a partir de treino, de vocês treinarem, tá? Deixo lá o Google Formulário para vocês, justamente para treino. É importante eu saber a tabuada? É muito importante eu saber a tabuada, tá? Para agilidade do cálculo, para as contas ficarem mais rápidas e mais fáceis para vocês, tá bom? Então, é muito importante tabuada em matemática. Então, eu quero que vocês treinem, tá bom? Mas eu esqueci. Eu esqueci as regras. E agora? Eu confundi. Qual que é mesmo a divisibilidade por 2, por 3, por 6? Não tem problema. Olha só o que eu coloquei aqui. Caso você não lembre de alguma regra, não se preocupe. Basta fazer a divisão. Então, lembrando que quando eu faço divisão, se o resto for zero, a conta é exata. E se a conta é exata, o número é divisível pelo outro, que eu estou dividindo, ok? E se a divisão for exata, o número será divisível, que é o que eu acabei de falar. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês fiquem bem, fiquem com saúde, que toda a família de vocês esteja com saúde. Se tiver dúvidas, pode passar um e-mail para a professora. Lá na enturmação, caso vocês estejam logados no aplicativo do Centro de Mídias, tem enturmação. E lá na enturmação, a gente pode tirar dúvidas e conversar, tá bom? Eu gostaria que vocês falassem por e-mail, dúvidas. Por eu não tenho dúvida, não tem problema, pode escrever como vocês estão, né? É muito ruim dar aula sozinha, e eu gostaria muito de saber como vocês estão. Eu espero muito que vocês estejam bem e fiquem bem. Estou com muitas saudades, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.